desafios de formação de desenvolvedores na Web3. Então, para quem tem interesse aí nesse assunto, a gente tem aqui as feras Solange Gueiros, Bernardo Madeira e Marcos Sarres, que estão justamente nesse miolo, que não é simples, mas tem solução. Então, vou deixar eles com vocês e a gente volta daqui a pouco. Bom painel, obrigado. Valeu. Alô, alô. Som. Alô, alô, alô. Boa. Então, boa tarde, Alô, pessoal. Bom, eu vou aproveitar, eu vou me apresentar, mas antes eu até vou pedir para vocês se apresentarem também. Nem sei se era para eu moderar esse painel, mas eu adoro fazer pergunta, então vocês sabem que eu vou fazer um monte de pergunta para vocês, né? Então, eu vou pedir para vocês também se apresentarem, mas eu queria que a gente se apresentasse já com uma visão assim, como você se tornou desenvolvedor? Qual foi o seu caminho? Porque daí a gente, ao mesmo tempo que se apresenta, já começa a dar umas dicas para o pessoal. Eu começo? Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Sarres. Eu me tornei desenvolvedor desde os 12 anos de idade. Não vou contar a história toda, porque ia levar muito tempo. Comecei com uma plataforma chamada MSX. Também Gradiente Expert. Passava os meus dias de infância basicamente desenvolvendo, em vez de estar jogando bola. Foi meu hobby e virou minha profissão. Eu tinha um Hotbit. Era muito um concorrente legal. Exato. da Sanyo. Então, a partir dali, foi onde eu descobri a minha paixão. Essa paixão virou estudo. Eu me formei, tenho bacharelado e mestrado em ciência da computação. E virou profissão, né? Então, eu sou um empresário desenvolvedor, né? Ao longo da minha vida e minha carreira profissional, eu desenvolvi sistemas em empresas na qual eu era sócio, ou sou sócio. Tá? Isso, hoje eu tenho 49 anos e eu faço isso desde os 11, 12 anos, desde então. Muito bom. Eu vou fazer uns comentários antes. Pô, não precisa falar a idade assim, né? Você não acha que eu vou falar a minha, né? Mas eu também comecei criança. O Hotbit era da Sharp. Então é interessante que a gente começou aí na mesma época, né? Exatamente entendendo toda essa parte. Eu aprendi, por exemplo, usando o manual de Basic. Não era Visual Basic, tá, gente? Era só Basic, lendo o manualzinho que veio com o computador. Assim que eu entendi o que era lógica. Muito bom, Marcos. E aí, Bernardo, e você? Então, eu comecei bem cedinho com joguinhos na Commodore 64, com Basic também, e com outra também com Talent, com os computadores Talent. Então, realmente, desde pequenininho, sempre adorei esse ecossistema do começo dos joguinhos de computador e tudo. E depois eu voltei, na verdade, na programação, no desenvolvimento, por conta da necessidade, né? Ou seja, porque obviamente naquele momento, ano 92, 93, era uma profissão que pagava muito bem e obviamente precisava ajudar a minha família. Eu falei, gente, eu vou para sistema, sempre gostei, então estava pensando até fazer biologia marina e essas coisas. Falei, não, vou começar com sistemas. Aí entrei dentro de sistemas e logo depois eu entrei na IBM, passei muitos anos na IBM, praticamente mais de 20 anos na IBM. E comecei também minha carreira solo, depois, no ano 2017, comecei minha carreira solo, estive responsável de Hyperledger e de blockchain dentro da IBM, logo no comecinho das permissionadas, né? Ou seja, comecinho 2015, final 2014. E aí, quando saí da IBM, tive que reaprender tudo de novo, né? Porque, na verdade, as big companies, ou seja, os softwares, são principalmente muito focados, né, dentro desse ecossistema. E existe um mundo gigante lá fora, do qual a gente precisa reaprender. Então, tive que fazer um back to school, aprender a programar com uma molecada de 20 anos aí no YouTube. E foi sensacional, é realmente apaixonante. Mas agora, então, você não está mais só com a parte Enterprise e Hyperledger, então, Bernardo, o que você está fazendo? Com o que você está mexendo mais? Bom, hoje, como tudo, muda. O mercado muda radicalmente, então, principalmente, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Até porque hoje também, ou seja, você tem duas vertentes muito fortes dentro do blockchain. Você tem a vertente do blockchain corporativo,
onde está muito mais focado com as permissionadas, tanto Hyperledger, Corda, Quorum, todas as permissionadas. Então, a gente lá atrás desenvolvemos várias aplicações desse tipo. E hoje, com esta virada, assim, esse foco que hoje também se tem dentro dos NFTs, que realmente tem muito poder de criar novos mercados, a gente também está com muito foco dentro das públicas. Ah, que legal. Então, você continua com toda a sua experiência da parte de permissionadas e agora vindo para os públicos aí, para caminho através dos NFTs para vindo para esse lado. Muito legal. Marcos, quais são suas empresas mesmo, para o pessoal saber? Hoje eu sou CEO de uma empresa chamada GoLedger. A GoLedger é uma software house especializada no framework de blockchain permissionado chamada Hyperledger Fabric, que é basicamente a nossa especialidade e a minha também. Então, eu tenho 2 meninos aqui mais das permissionadas, assim, o Bernardo está vindo para o meu lado. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho de mim. Vocês já descobriram que, assim, que eu também tenho a mesma geração de experiência deles, né, aí, que a gente começou aí com Hotbit, com MSX. E, bom, também fiz ciência da computação há muito tempo atrás. E até hoje eu sou Developer Advocate na Chainlink Labs, então meu papel, esse é um nome estranho, né? O que é Developer Advocate? Quando eu descobri isso, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida, porque eu adoro ensinar, mas ao mesmo tempo eu sou desenvolvedora, principalmente Smart Contract, Solidity, desde 2017. Então, Developer Advocate é uma pessoa que tem a facilidade de ensino e que ensina, então, a usar produtos. Então, eu estou advocando, eu estou falando de alguma coisa. Eu falo da Chainlink, então, dos produtos da Chainlink, que são produtos para você conectar os seus smart contracts com o mundo real. Mas uma coisa que, para mim, fez toda a diferença para escolher a Chainlink é que, para eles, é importante a formação dos desenvolvedores desde o zero. Então, eu ensino desenvolvedores a criar o seu primeiro smart contract. Então, a partir disso. E aí, bom, vamos para o nosso foco principal até, que é a formação de desenvolvedores e os desafios dos desenvolvedores, né? E até vou começar um pouco eu mesma falando, então, esse ponto, que é o seguinte, quando eu comecei em 2017, comecei até com Bitcoin, talvez muita gente conheceu todo esse mundo com Bitcoin, a gente vai descobrir o que está por trás. Aí a gente vai descobrir que isso é o blockchain, e, não, agora, blockchain, bom, para mim, eu acredito isso, seriamente, a gente vai usar blockchain do mesmo jeito que a gente usa a internet hoje, tá? As pessoas vão escolher blockchain porque confia, porque é melhor, porque vai fazer diferença na sua vida. É essa a ideia. E hoje a gente não vive sem internet, né? Principalmente pós-pandemia. É isso que eu vejo que vai acontecer também com blockchain. E eu quero fazer essa diferença no mundo desde o início, que é o que todos estamos também aqui. Aí, voltando para a questão dos desenvolvedores, quando eu comecei, até 2017, era muito difícil encontrar material, aí pensando em Web3. No máximo, tinham algumas coisas em inglês, e mesmo isso era difícil, era ruim. Por muito tempo, hoje eu faço um ou outro curso para a Blockchain Academy de maneira mais esporádica, mas eu comecei aprendendo com um curso de desenvolvedor da Blockchain Academy, que era para ser um curso de 80 horas, e eles são excelentes. O Wendel está ali, o Wendel começou comigo, né? O Wendel, a gente era da mesma turma, e a gente estava aí, o grande desafio era, a Blockchain Academy é excelente, mas eles não acharam os professores, gente, não tinha, não adianta, não existia professor no Brasil para ensinar. O que aconteceu? Eu que estava lá fazendo o curso final de semana, todas as noites, chegava em casa, estudava mais até 2 horas da manhã, até que o último dia eu estava dando aula. O último dia eu ensinei a criar uma rede privada, e daí para frente até fui professora, até muito ativa na Blockchain Academy, então muitos anos. Então a questão que um dos grandes desafios era a questão de material de ensino, que eu vejo que isso hoje é mais tranquilo, já tem muito conteúdo bom, em inglês tem muito conteúdo excelente, no Brasil a gente está começando a ter conteúdos bons agora. Eu mesma passei, e agora eu vou para fora para ensinar também, mas eu passei até 2019, eu investi tudo que eu ganhei indo para fora para aprender lá fora e trazer conhecimento para o Brasil. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte de como que foi para vocês o início em blockchain e essa diferença de como você aprendeu e como é possível aprender hoje. O meu início em blockchain, a minha jornada em blockchain começa com o meu irmão. Meu irmão é um dos especialistas de blockchain do Banco Central.
E na época eles estavam Qual que é o fazendo... nome dele mesmo? Rafael Sarris. Ah, que legal. Eles estavam fazendo um estudo das tecnologias blockchain e eu me interessei pelo estudo. Esse estudo é público, chama-se SALT, que eles fizeram vários testes com várias plataformas permissionadas. Meu irmão escolheu, né, da plataforma de preferência dele, Quorum, Ethereum, e eu lendo, eu escolhi o Hyperledger Fabric, que foi onde eu iniciei o meu estudo, até com muito contato com o pessoal da IBM. Na época, o Hyperledger Fabric tinha um paralelo chamado Hyperledger Composer, que era um framework como se fosse Eu adorava. um fazedorzinho de blockchain, que facilitou muito a vida, porém ele foi descontinuado. Eu fiquei muito triste. Nós também, porque a empresa já estava começando, todo mundo especializado em Hyperledger Composer. E aí nessa hora a gente tomou um tombo, porque a gente teve que reaprender e nos especializarmos no Fabric, trabalhando principalmente em contratos inteligentes. No Hyperledger Fabric chama-se Chain Codes na linguagem Golang, que virou uma especialidade, que é o que a gente trabalha até hoje. Pô, é interessante isso, porque para mim também, pela Blockchain Academy, eu dei muita aula utilizando o Composer, porque o Composer ele é muito interessante para você criar projeto piloto. Mas, realmente, para sair do Composer e ir para a base do Hyperledger, tem um espaço ali, né? E aí eu vou deixar para vocês falarem, principalmente o Bernardo, porque, lembra, gente, eu não sou de permissionado, eu sou de pública, então vocês sabem isso melhor que eu. Conta aí para a gente, Bernardo. Então, também um pouquinho meio histórico, eu entrei, na verdade, dentro do blockchain, obviamente, por mandado do meu diretor worldwide, que me falou, Bernardo, agora, 2014, você é responsável num negócio chamado blockchain, vá lá, vê de que trata, toca a América Latina, naquele momento dentro da IBM, né? E naquele momento éramos dois, Jerônimo, que hoje está em corda, e eu, e depois também conheci o Magaldi, conheci uma galera toda. E começou, obviamente, a muscularizar essa iniciativa, né? Mas, naquele momento, era bem difícil, cara, porque, vou te falar, hoje, nos primeiros meses eu não entendia nada, porque aqui o que era o peer, estava tudo meio mal explicado, não se tinha documentação, tinha documentação pela metade. Eu comecei com a 0.3, 0.6, né? E hoje está na 2.4, né? Então, vejam, tem passado várias versões, né? Tem evoluído muito. E a blockchain como um todo tem evoluído enormemente, né? Tanto as permissionadas e as públicas, a tecnologia evoluiu de maneira radical. Mas foi um grande desafio. E como tudo, obviamente, quando eu saí e comecei também minha carreira solo, hoje eu sou sócio de 3 empresas, né? 3 startups, obviamente, sempre tem que reaprender, né? Então, eu acho que o grande desafio para todo developer, né? E também como havendo me reinventado, eu acho que a gente tem que saber poder lidar bem com a frustração, né? Porque eu sempre falo para os developers, gente, se todo mundo conseguisse fazer, todo mundo faria, né? Ou seja, é bastante virar dentro desse ecossistema, entrar dentro do mundo do developer é um grande desafio. Mas voltando aí à tua pergunta em relação às ferramentas e especificamente aquele Composer dentro das permissionadas, que foi um docinho bastante bom aí, porque ajudava bastante, dava uma camada aí de facilidades. Hoje eu tenho que migrar as bases de dados que acontecem, e realmente é complicado. Aí você fala, meu Deus, Composer. Mas enfim, o fato é que hoje, em si, as ferramentas facilitam enormemente. Eu acho que para onde tudo está caminhando, né, para no-code, né, uma facilidade, né, para que cada vez mais gente consiga entrar dentro desse ecossistema de developer. Hoje a gente vê cada vez mais biólogos, jornalistas, advogados codando, né? Então, cada vez mais vai ser mais fácil a gente desenvolver as aplicações, não vai ser uma coisa exclusiva de alguém lá dentro do background, dentro no submundo escrevendo as aplicações, né? Cada vez mais vai haver mais facilidades. Eu vejo 2 lados aí. Eu vejo que para você criar provas de conceito, sim, as plataformas, e principalmente assim, que a gente pode não realmente programar, mas dizer a lógica que você precisa e que a programação por trás vai ser feita de maneira automática, funciona.
mas as grandes aplicações ela ainda precisam realmente dos desenvolvedores. E aí, bom, estamos falando de desafios dos desenvolvedores. Então, vocês já sabem que o desafio inicial era material, era descobrir o que estava acontecendo. Porque o próprio desenvolvedor, que seja do Ethereum, que seja de tudo isso, eles são desenvolvedores. Então, eles não são documentadores, eles não criam conteúdo. E nem todo desenvolvedor até também é bom para dar aula, assim, são características distintas. Então, isso é um grande desafio. Aí eu falo para vocês que uma coisa até aí, trazendo uma experiência própria da Chainlink para vocês, que eu gosto lá de dentro, é essa divisão de tarefas. Porque, por exemplo, a gente tem, quem desenvolve os produtos é um time completamente isolado, a gente tem até pouco contato com eles. A minha área, que é de relação com desenvolvedores, mesmo para a gente tem grupos distintos lá dentro. E eu vou passar uma experiência pessoal de hoje. Hoje de manhã, essa semana eu estou na parte de suporte. Então, uma vez por semana, um dos Developers Advocate olha tudo que a gente tem de Slack, não é bem Slack aí, mas de Stack Overflow, de Ethereum Overflow, procura as perguntas que os usuários colocam na rede e a gente responde. Então, essa semana sou eu fazendo isso. E aí eu estava lá para responder uma pergunta do VRF, que é o gerador de números randômicos, e que eu não sabia a resposta. Lá vou eu para a nossa própria documentação, que eu não escrevo a documentação. Então, a gente tem um time específico para escrever documentação. Então, são pessoas técnicas que entendem o que aqueles desenvolvedores lá do outro lado fizeram e traduz de uma maneira melhor para um usuário final saber o que está acontecendo. Ainda está em inglês, tá, gente? Mas estava eu lá lendo até... Eu fui olhar a documentação do VRF aos 3 meses atrás, fui olhar agora, estava muito melhor. Então, as coisas que eu precisava saber e que eu ainda não sabia, eu encontrei na própria documentação do nosso produto para simplesmente explicar isso de uma maneira mais detalhada para o usuário final que estava lá com a pergunta no Stack Overflow. Então, isso é uma coisa muito interessante que eu vejo da evolução de hoje e que eu acho que as grandes empresas, inclusive, vale para vocês também, para o lado do permissionado, tem que fazer essa separação. Então, o desenvolvedor ele tem que focar em desenvolver, mas você tem que ter outras áreas na sua empresa, como, por exemplo, de relação com os desenvolvedores, que são as pessoas que conversam com quem está usando os seus produtos, que são os desenvolvedores externos, que usam os seus produtos, mas mesmo nessa área você ainda tem divisões. Um cara que sabe escrever documentação, um grupo que é isso, são 3 pessoas para a gente que só escreve documentação. Aí tem a minha área, que são as pessoas que fazem as palestras, que são melhor para falar, para explicar. Então, a gente vai vendo o quanto isso amplia, né? O quanto isso muda aí, o quanto a gente tem uma especificidade até em cada um. Então, uma dica para vocês hoje, para quem está começando, hoje está mais fácil. Vocês podem pegar vários produtos e até, falando de blockchains públicos, falando de Ethereum, tem muita coisa boa no mercado. Vocês podem começar, por exemplo, com os CryptoZombies, que é super antigo aí, feito até pela turma que é da Loom Network, que seria outro blockchain, e que tem um trabalho excelente para você começar a aprender Solidity criando um joguinho, criando personagens. E aí você tem outros até, já tem algumas coisas aí muito, o próprio, falando, por exemplo, do Patrick Collins, ele acabou de lançar um curso de 32 horas de full stack developer em Web3, então vai desde criar smart contract, criar front-end, criar tudo, usando aí a parte, indo para o caminho JavaScript, não para o caminho Python. Está em inglês, mas esse conteúdo foi lançado há 2, 3 meses, está atualizadíssimo. E aí eu vou para um outro ponto que eu queria falar com vocês, que a gente não dá conta de atualizar a documentação, gente. Por isso que tem que ter alguém específico para isso. Porque esse ambiente muda tão rápido, com uma velocidade absurda, que para ter conteúdo atualizado é muito difícil. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que vocês fazem hoje? Como é que é para vocês a atualização de conteúdo para as próprias empresas de vocês? E que dica vocês dão para o pessoal consumir ou obter conteúdo atualizado? Dentro da GoLedger, nós tomamos uma decisão. Quando a gente começou a trabalhar, precisava contratar desenvolvedores que com certeza não sabiam Hyperledger Fabric, ensiná-los, né, até que eles se tornassem aptos a começar a trabalhar em ambiente de cliente. Isso levava de 2 a 4 meses, é muito tempo.
E o cara ficava com vocês depois ou ele ia embora? A gente tentava manter, né? Um deles, inclusive, virou sócio da empresa. Muito bom. Mas o que nós decidimos? Nós decidimos criar um wrap, uma biblioteca de desenvolvimento mais fácil de utilizar para a Hyperledger Fabric. Essa biblioteca própria chama-se CC Tools. Ela diminuiu a nossa jornada, não apenas, né, de desenvolvimento, mas também por conta da sua documentação, de 3, 4 meses para 1 semana e meia. Eu coloco um desenvolvedor Hyperledger Fabric já trabalhando. Só para ter uma ideia, eu já subi no Developers Conference, que teve no ano passado, eu subi uma rede do zero e subi uma rede com 3 organizações, 4 ativos, um ativo privado, e ainda com aplicação web e API em 40 minutos. É a velocidade que a gente consegue fazer com a nossa biblioteca. E ela é open source. Tá? Então, qualquer um aqui que seja desenvolvedor e que esteja interessado a começar a trabalhar com o Hyperledger Fabric em desenvolvimento, a gente sugere que use essa biblioteca. Ela é open source, tem o conteúdo do nosso canal. Vocês vão lá me ver desenvolvendo, eu realmente coloco, eu e o Samuel, que é o CTO da GoLed, a gente mostra lá o desenvolvimento para poder otimizar o nosso trabalho de toda uma comunidade. Pô, eu acho fantástico isso. Eu já vi a CC Tools, eu não cheguei a brincar de verdade com ela, mas é muito legal você falar dela, Marcos. E assim, você vê, né? A gente está falando da questão de tempo de desenvolvimento, você aprendendo a utilizar a CC Tools, você vai acelerar o seu desenvolvimento nas permissionadas no Hyperledger Fabric. E até eu vou fazer um parênteses antes, porque eu não sei se todo mundo sabe quando a gente está falando de permissionado ou não, né? Então, quando a gente está falando do Fabric, do Hyperledger Fabric, ou até que seja de Corda, de outros, a gente está falando de blockchains que você tem que ter uma autorização, uma permissão para fazer parte. Então, são grupos fechados, então, geralmente empresas ou consórcios de empresa criam esse tipo de solução. Por outro lado, quando a gente está falando até que seja de Ethereum ou de todas as outras, de Polygon, a gente está falando de outros blockchains públicos que qualquer um pode ou ter o seu próprio nó para validar as transações, para saber o que está acontecendo lá dentro e para desenvolver. Então, só para vocês saberem aí a diferença, então, desses dois mundos, tá? E você, Bernardo? Então, a gente mudou um pouquinho aí também, estou com outra visão também de documentação, pelo fato de que hoje, na verdade, dentro da Inter, o que a gente faz é desenvolver muitas aplicações. Praticamente a gente desenvolve uma aplicação cada 3 semanas sobre diferentes plataformas, sobre diferentes blockchains, né? Então, o nosso timing de desenvolvimento muito rápido para autoconsumo. Por exemplo, em 3 semanas a gente desenvolveu uma wallet para tudo que é NFTs de entradas de tickets. Os caras hoje compram um ticket das universidades, né? As festas das universidades, das atléticas, elas compram um ticket e a gente dá um NFT e eles acessam na festa. Então, mas eu quero fazer uma pergunta, porque você está falando do seu produto final. Eu queria saber não, desenvolvedores. Por isso, me conta dos desenvolvedores. Por isso mesmo, deixa só contar um pouquinho dessa aplicação. Então, você consegue entrar dentro da festa justamente com essa entrada de ticket. Então, como são aplicações que são feitas muito rapidamente, o foco que a gente tem é justamente uma coisa que eu vejo que os desenvolvedores não fazem, é documentar. Isso é um sério problema, um grande problema, porque às vezes a gente precisa pegar uma aplicação que começou e acaba sendo muito mais caro do que começar de zero. Por quê? Porque não houve uma documentação prévia, uma documentação antes. Então, a mensagem de alguém que hoje foca muito em desenvolvimentos rápidos, em MVPs rápidos, é falar para vocês, desenvolvedores, de tomar os hábitos, fazer pelo menos 3 hábitos. De documentar. Outro, de automatizar, ou seja, escrever scripts sempre que se possa, porque realmente isso te leva também a fazer QAs muito mais rapidamente, né? Você perde muito tempo executando as mesmas tarefas repetitivamente e muitas vezes os erros acontecem em QA justamente por tarefas dos quais estamos super familiarizados. Então, documentar, fazer os QAs pertinentes e ser prático. Eu sou fã da política KISS,
keep it simple, stupid, ou seja, manter o código o mais simples, o mais legível possível. De nada serve para os devs fazer um algoritmo extremamente complexo somente para demonstrar que eles conseguem escrever algoritmos complexos. O código tem que ser extremamente legível e tem que estar sempre tudo documentado. Isso é um hábito que nós temos que escrever. Do mesmo jeito que fornecedores de infraestrutura e fornecedores de tecnologia, eles escrevem, do mesmo jeito a gente tem que ter esse costume de documentar, porque é profissionalismo, né? Ou seja, a gente só consegue entregar uma aplicação que esteja bem documentada para que possa escalar, para que possa ser performática e, obviamente, ser consumível. Eu achei bem interessante isso, Bernardo, até porque você lembra que eu estava falando da documentação, mas eu estava falando da documentação final que vai para quem quer usar o produto, né? E o Bernardo agora ele está falando da documentação do seu próprio código, que concordo plenamente com isso. E aí até existem ferramentas até para vocês desenvolvedores que, se você faz a documentação de acordo com o NatSpec, por exemplo, você depois, a partir disso, você gera que seja uma outra documentação. Você pode criar um site diretamente com a documentação que você colocou dentro do seu código. Então, que já facilita muito a vida de todo mundo, né? E falando disso, até falando de tipos de códigos, eu vou falar um pouquinho de Smart Contract, até para falar uma coisa relacionada com o que o Bernardo... nos blockchains permissionados, você até consegue atualizar o seu Smart Contract, né? Aí eu venho um pouco mais para o mundo do público, do Ethereum, que a gente não consegue, que isso que o Bernardo falou tem tudo a ver, porque se você criar um Smart Contract muito grande, ele simplesmente não cabe no blockchain. Simples assim. Eu já tive problema com isso até em 2018, gente. Eu tinha que fazer um projeto, até era um projeto de token, mas o projeto tinha toda uma governança por trás, que eu já dividi o projeto. A arquitetura eram 3 smart contracts. Já estava complexo. Fui publicar um negócio, na testnet funcionou, tá, gente? Isso que é o pior. Fui passar para a mainnet, não funcionou, não cabia no bloco. Assim. Aí o que eu tive que fazer? Foi mais um mês para pegar aqueles 3 smart contracts, dividir em 5, descobrir o que não se comunica com o que, então modularizar mais ainda, simplificar mais ainda o meu código para chegar num ponto de conseguir fazer essa publicação. Então, a questão realmente de você criar módulos simples, módulos que eles possam ser usados novamente, que, principalmente se você só tiver que fazer uma atualização, você vai atualizar aquele módulo e não o todo, e não ter que atualizar em 4, 5 lugares distintos, é uma outra boa prática. Só que eu queria voltar, então, para a questão desafios de desenvolvedores. Como formar desenvolvedores? E aí, uma experiência que eu já tive com algumas empresas a gente vê que assim, tem muito material na internet, então você até consegue usar um pouco do material que tem para acelerar o seu processo, mas quando você vai na internet também tem muita coisa, seja boa ou ruim. Às vezes é difícil você focar no material. Então, tá aí uma dica para vocês que vai assim. A dica eu vou tentar usar o material que quem eu conheço usa. Então, às vezes, até descobrir qual é o material que eu falo no meu Twitter, que eles falam que eles usam. Ou até a gente já tem o material da própria GoLedger, a gente já tem todas a forma como o Bernardo monta os contratos hoje para fazer os NFTs com a sua equipe. Então, buscar materiais que já estão prontos e até seguir o material que as pessoas usam. Por exemplo, acho que a gente tem, todo mundo aqui tem GitHub, o nosso GitHub é público. Então, se vocês olharem no nosso GitHub, o que a gente tem de contrato lá? O que a gente está fazendo? Então, toda coisa que eu estou fazendo aqui é pública, tem fork de alguma coisa que eu estou lá e que está no meu GitHub, que às vezes vocês podem ver que material que a gente está seguindo. Quando eu estava falando para vocês até da evolução do mercado, né, de que é muito rápido, vou até contar uma outra historinha para vocês. Vocês já ouviram falar do BCPF, BCNPJ, que é da DataPrev, né? A gente, com a Blockchain Academy, eu dei aula para eles, assim, dei aula até no Brasil inteiro para eles. E eu lembro de eu estar dando aula lá em Brasília, usando o Truffle, que é um ambiente de desenvolvimento, que acelera o nosso desenvolvimento. Então, dei aula no dia. Fui dar aula no dia seguinte, nada mais funcionava. Por quê?
Mudar a versão, gente. Atualizar a versão. Aí as coisas que eu estava fazendo não funcionavam. Simplesmente passei vergonha ali no dia, não teve jeito, para passar minha noite inteira de novo até 2 horas da manhã entendendo todas as diferenças, chegar no dia seguinte com um código novo para falar, olha, da versão antiga para essa mudou tal coisa, a gente tem que tomar esses cuidados agora. Eu falei, inclusive, que dar aula, para mim, é como que, assim, é gostar de viver perigosamente, porque o que acontece de você estar lá no meio, dando aula, e o negócio não funcionar mais, porque alguma coisa mudou e foi atualizada, é incrível. Então, desenvolvedores, tomem muito cuidado com essa questão da evolução do mercado e com como é que vocês descobrem até essas alterações de código, leiam sempre que tem um upgrade, alguma coisa assim, costuma ter, olha, mudou de tal coisa para tal coisa. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ler, tá? O que mudou, o que não está mais compatível, o que é compatível, que isso é uma das grandes coisas que faz diferença. E aí eu queria que vocês falassem mais alguma dica de como hoje a gente pode formar um desenvolvedor. Como é que hoje você já falou que o pessoal tem que aprender o CC Tools, né? Então ele não vai aprender tudo. Então como hoje forma um desenvolvedor? Na verdade, assim, no Hyperledger Fabric é até cruel falar porque já são 16 desenvolvedores especializados na tecnologia. Mas a gente está agora com uma jornada Ethereum, tá? Então a gente está fazendo toda uma ação de aprendizado em Ethereum, em Solidity. E aí, nesse caso, tá, quem vai entrar, principalmente desenvolvimento de blockchains públicos, a gente começa a descobrir detalhes que você só aprende fazendo, né? Como foi o caso da atualização do Truffle. Então, você vai entrar, quando você começa a desenvolver com Ethereum, por exemplo, você vai provavelmente utilizar uma plataforma chamada Remix. O simulador ali de contrato inteligente, ele faz os testes, tudo como se você estivesse numa rede real. Depois disso, nós decidimos fazer uma rede permissionada em Ethereum. Tá? A gente utiliza a Hyperledger Bezo, tá? Que é um cliente Ethereum. A gente simula uma rede utilizando ali o Hyperledger Bezo para simular uma rede com aquelas características que nós queremos para começar a fazer os testes utilizando o Truffle. E aí a gente usa o Truffle para gerar o código, né? O bytecode. E nós criamos também, a equipe criou também um modelo onde a gente extrai o JSON que o Truffle gera e já gera uma API automática. Para o front-end. Para o front-end. Tá? Tem um vídeo, inclusive, do nosso canal que me mostra eu fazendo esse tipo de demonstração. O que eu quero dizer com isso? Isso é tentativa e erro. E aí acontece, tudo testado, vamos para a testnet. Chega na testnet, funciona na Rinkeby, não funciona na Hopstein. E são detalhes que você só consegue aprender fazendo. Blockchain, seja Ethereum, seja Fabric, seja Solana, seja Polkadot, você vai estar trabalhando numa rede distribuída. Muda o conceito, não é mais uma máquina que está gerando a informação. São várias máquinas, uma máquina que às vezes não está ali perto de você, ou são várias máquinas comunicando ao mesmo tempo. Isso muda o conceito do desenvolvimento. E a partir dali, só uma boa comunicação, estar dentro de uma comunidade, ou estar conhecendo pessoas, como a Solange aqui, que sabe esse tipo de detalhe, para poder entender, né, e cortar, né, gerar atalhos no aprendizado, é uma boa opção para todo mundo que está aprendendo. Muito bom. E você, Bernardo, que dica você dá aí para como é que a gente forma novos desenvolvedores? Então, eu acho que, às vezes, ou seja, YouTube, né, vem com uma proposta espetacular de ensino, e principalmente para a área técnica. Né? Você tem um monte de informação em português, em inglês, de diferente qualidade, diferente. Eu sempre achei absolutamente tudo em 2 fontes, tanto em YouTube como Stack Overflow. Stack Overflow, na verdade, sempre salvou minha vida. Né? Eu sempre digo que eu tenho trabalho graças a Stack Overflow. Mas eu concordo 100% com o que o Marco falou, principalmente porque a gente só aprende com 2 maneiras. Né? A gente não vai aprender fazendo, às vezes, um curso e vendo o curso. A gente vai aprender fazendo o curso e executando o curso. O único jeito que a gente... É a mesma coisa que matemática. Você se lembra quando vocês faziam matemática aí tanto no secundário, quem fez derivadas, integrais, você só aprende com a prática. A matemática você não aprende com a teoria, não. Então, e com a repetição, com o exercício. Então, exatamente a mesma maneira,
você trial and error, você vai aprender no desenvolvimento. E a segunda parte que você vai aprender, que você pode formar ou ajudar na formação de um desenvolvedor, é motivando e incentivando ele a ele ensinar, tá? Porque tem um monte de vezes que eu também dou curso, né? E um monte de vezes que eu, na hora que estou dando curso, eu estou também aprendendo. Como eu converso comigo mesmo, eu estou também aprendendo e falando, caramba, agora começa a se fechar coisas de outros desenvolvimentos, outros códigos que não estavam muito fechados, e na hora que eu estou ensinando, começa a se fechar coisas de outros códigos e fazer tudo muito mais sentido, né? Então, eu acho que a melhor forma de formar um desenvolvedor é incentivar ele a ensinar, incentivar ele a colocar a mão no fogo, ou seja, colocá-lo na fogueira. Teve uma vez que, as vezes que eu mais aprendi foram em Trouble Projects, onde cada vez que eu tive que virar 48 horas, mas eu saí do cliente com tudo funcionando. Foi o único jeito que eu consegui realmente, e aí eu sempre falo, você vai masterizar absolutamente qualquer ferramenta ou software mais complexo se você virar à noite, ou seja, estando na fogueira, né? Então, acho que é por aí mesmo. Eu adorei você falando disso. Eu vou fazer 2 comentários distintos agora, tá? Até falando de Truffle, hoje em dia a gente usa bem menos o Truffle. O Truffle ele ficou para trás em relação às outras, os outros ambientes, né? Hoje o Hard Hat é o que está sendo mais usado. Então, para quem quiser estudar, recomendo assim até o Hard Hat mais do que Truffle. Foundry agora está ficando bom também. E aí eu adorei o Bernardo falar de virar à noite, porque daí agora eu vou falar um pouquinho umas coisas pessoais, tá, gente? Que é o seguinte, virar à noite para mim é igual a hackathon. E da mesma forma que está acontecendo aqui, hoje já está na premiação, né, do Hack in Rio, semana que vem a gente tem em São Paulo, o Ethereum São Paulo, que é um evento focado em construção, focado em conhecimento. Ele é um hackathon de sexta a domingo. Sexta-feira começa com formação. Então, é uma formação um pouco mais intensa, né? Porque é só um dia. Mas a gente tem um bootcamp para quem quer começar do zero, fazer smart contract e fazer umas coisas mais avançadas o dia inteiro. Ou tem uma outra sala com workshops de patrocinadores, que se você quiser usar os produtos dos patrocinadores no hackathon, nos seus projetos, você aprende lá como usar. O hackathon em si começa na sexta-noite e a ideia é realmente ou vir à noite ou, no máximo, dorme ali umas 2 horinhas para você fazer os seus projetos e, domingo, 10 da manhã, apresentar os projetos para serem julgados e ganhar alguns prêmios. Então, isso é o próximo final de semana em São Paulo. Mais informações no ethereumbrasil.com. E se você já tem um projeto que já está em desenvolvimento há um tempão aí, ou pelo menos você já é uma startup, tem a questão do Launchpad, que é para esses projetos se apresentarem, e teremos investidores também olhando esses projetos. Tudo isso vocês já acham lá no site, tá? Mas para mim, assim, vir à noite é hackathon, já participei de muitos. Para mim, é a maneira mais intensiva de aprendizado, e isso que eu queria conectar com vocês, com essa questão de formação de desenvolvedores. Eu ia muito para fora para participar de hackathons lá fora, e até porque, assim, comecei em 2018 no hackathon em Buenos Aires, fui ganhar prêmio quase que um ano depois, em 2019, em Nova York, mas cada hackathon que eu fiquei ali virando à noite, tentando fazer meu projeto funcionar, e hackathons você tem também o contato direto com as pessoas que estão, com os desenvolvedores e com as cabeças dos projetos. Então, se você está num hackathon e tem, por exemplo, a Polygon lá, você vai conseguir conversar com alguém da Polygon para tirar suas dúvidas. Então, hackathon, eles são excelentes para você aprender ali, já fazer um projeto e, quem sabe, ganhar um prêmio, tá, gente? Eu acho que esse aí é o ponto principal aí de aprendizado intensivo aí, né? E que vocês querem, a gente já está quase assim nos nossos minutos finais, né? Vou só falar mais uma coisa aí, eu deixo vocês das considerações finais. Quem quiser também, meu site chama Solange.dev, de developer, DEV, e eu coloco todas as coisas que eu já fiz, pelo menos desde 2019 para cá, está lá. Então, vocês vão achar tudo que foi publicado no YouTube meu, está lá. Tem uns 3 sites lá de aprendizado, com umas coisas até que
talvez precise atualizar, mas tem um material de smart contracts de quando eu estava na RSK, tem uma Academy com conteúdo básico da RSK, tem de Ethereum, então tem um material para vocês começarem também. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, que material que vocês têm, que conteúdo que vocês têm para ajudar os desenvolvedores. Eu vou terminar fazendo uma pequena propaganda aqui. Além da GoLedger, eu faço parte da liderança do capítulo Hyperledger Brasil e convido a todos os desenvolvedores a conhecerem os artefatos Hyperledger da Fundação Mundial Hyperledger, que estão disponíveis. Tá? Eu falei apenas do Hyperledger Fabric, que é um dos artefatos disponíveis. A Hyperledger tem artefatos para blockchains permissionados, blockchain de identificação, como é o Hyperledger Indy, blockchains permissionados e não permissionados, como é o Sawtooth, clientes Ethereum, como o Hyperledger Bezo, com muita documentação. O outro líder do capítulo, que é o Renato Teixeira, é responsável pela tradução dessa documentação. Parte desses documentos estão em português, traduzidos, né? Em português. Eu lembro quando foi lançado, assim, é fantástico, Marco. Exato. Eu faço convite e se quiserem também sigam nossa página no LinkedIn Hyperledger Brasil. Eu adendo a essa recomendação do Marcos, porque realmente eu também fiz parte da liderança antes Então, realmente tem crescido, um grupo tem crescido espetacularmente. E eu acho que, para concluir, estamos em um momento espetacular para estar em tecnologia, né? Eu acho que é a melhor área que se tem, né? A melhor área de maiores oportunidades, né? E dentro desse também, eu sempre tive um perfil técnico em todos os meus anos, estou quase com 50, então todos os meus anos eu tive um perfil técnico até dentro da IBM, mas o convite é para vocês, developers, começarem a pensar como empresários, tá? Ou seja, estamos na ponta dos novos negócios e a gente tem que começar a pensar hoje. Estou com três empresas, com 3 startups, sempre criando novos projetos, provavelmente serão novas startups também, né? E eu acho que os developers temos que pensar em negócios, temos que qualificar negócios, a vida não somente é código, tá? Então, obviamente, a parte pessoal, porque senão o developer praticamente se fica encerrado e trabalhando o dia inteiro, porque é algo extremamente apaixonante, mas temos que pensar como empresários. Tá? Então, também convido vocês a também visitarem a interchains.net, onde também tem vários blogs de vários tipos de indústria, o que está acontecendo, a necessidade das diferentes tipos de indústria e como o blockchain endereça essas necessidades com a tecnologia. E é isso, e queríamos agradecer enormemente a participação de vocês e estamos disponíveis aí. Eu quero falar mais umas coisas, porque quando você falou no desenvolvedor pensar como empresário, eu gostei muito até da própria atitude do Marcos, né, que o seu CTO, então, era um desenvolvedor e que hoje é o CTO, então, porque eu vejo isso, assim, um dos desafios até para desenvolvedor é segurar o seu desenvolvedor, porque vocês viram que eu perguntei para o Marcos, mas e aí, todo esse pessoal que você formou, está com vocês? Porque o que o Bernardo falou, se o desenvolvedor pensar como empresário, aí que você perde ele, tá? Eu acho muito difícil você ficar com ele. Só se você transformar o seu desenvolvedor num CTO na sua empresa, Então, toma um certo cuidado com esse seu... Acho que como blockchain, né, todo mundo tem uma rede, né? Então todo mundo acaba fazendo um negócio junto. Mas isso é interessante, porque eu vejo assim, existe hoje uma escassez gigantesca de desenvolvedores no mercado, não só de blockchain, mas de blockchain mais ainda. E eu dou muito palestra lá fora, eu já trabalho para uma empresa lá fora, eu já até não ganho mais em real, né, inclusive. E, inclusive, eu posso dizer para vocês que tem muita empresa de fora também puxando os desenvolvedores. Antes da pandemia, gente, eu posso até dizer que assim, o pessoal até te oferecia para morar fora, alguma coisa assim, hoje já não mais, viu? Tá? Então, hoje você até vai trabalhar lá fora, mas eles já vão te manter aqui no Brasil, remoto. E até falando dessa coisa do remoto, acho que a gente pode fazer um comentário sobre o remoto. Em 2013, eu trabalhava numa empresa que eu fui demitida porque eu não queria voltar a trabalhar presencial. Vocês acreditam nisso?
E a história é assim, eu tive um acidente na minha mão, então eu fiquei 3 meses trabalhando remoto. E na hora de voltar para o presencial, eu não queria, porque eu trabalhava em TI, era eu e 11 homens numa sala fechadinha de TI, com ar-condicionado congelante, e eu o tempo inteiro não dava, gente. Eu não ia voltar para aquela sala. Problema clássico. Sim, normal. E eu falei, eu não vou voltar. Aí eu fiquei mais uns 2 meses, eles me mandaram embora, porque eu não queria voltar para o presencial. Sinto muito. Olha para ver como que é o mundo, né? Hoje em dia, principalmente pós-pandemia, é tudo remoto aí. E até se você quer, por exemplo, arrumar um trabalho para morar fora, o pessoal te oferece mais o remoto do que te levar para fora agora. Tá? Mas é isso, desenvolvedores, eu acho que o final aí, se você não é desenvolvedor ainda, ó, fica ligado, porque essa é uma área que você pode se especializar e que tem uma demanda muito grande, você pode fazer sua vida como desenvolvedor, tem que estudar muito. Vocês viram que a gente falou de muitos desafios, muita coisa que você tem que testar, muita coisa que não vai acontecer, mas eu acho que assim, você pode se formar desenvolvedor e seguir uma carreira brilhante aqui, começando no Brasil e até mesmo indo para fora depois. Tá? Eu acho que essa é a dica final para vocês. Desenvolvedores, venham com a gente aí. Precisamos de mais desenvolvedor no mercado e estamos aí para ajudar vocês nessa longa jornada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Muito bom, muito bom. Tá o mundo de oportunidades aí, hein? Para quem quiser se dedicar, realmente é incrível esse momento da história. A gente vai retomar aqui com o Bruno Feigelson e a Tainá Carneiro já, para falar sobre os desdobramentos jurídicos do metaverso. Vocês acharam que no metaverso não ia ter advogado? Vocês se enganaram. Eles estão em todos os lugares. Então, cadê o Bruno aqui já para a gente começar a coordenar aqui? E também a Tainá. E a gente dá o start aqui nesse bate-papo. Acompanho, eu sou o Carlos. Tudo bom, Carlos? Prazer. Acompanho o Drops, tudo. É legal conhecer, né, galera? Prazer, cara. Obrigado. Muito bom. E, cara, bem legal. Os papo bom, né, cara? Os papo bom. Aqui é o lado fundo da piscina. Legal, não, legal. Fala, Bruno. E aí, tranquilo? Qual? O lugar que eu mais gostei legal. aí Pô, obrigado. de tudo. Conta pro Francisco depois. Vou precisar sair, mas, cara, prazer conhecer. Valeu. Te acompanho aí Tudo nas de bom, redes. cara. Boa viagem. A gente vai. Falamos. No momento a gente se fala. Beleza. Tainá tá aí? Ah, tá bom. Eu falei do nós dos slides, se ela demorasse pra... A galera tá perguntando muito,
Lá vem, lá vem, lá vem. Bem-vinda. Se vocês quiserem sentar, eu já faço um briefing rápido para vocês. Pode sentar aí no meio, pode ficar à vontade. É, o que o pessoal da técnica... A gente vai botar o relógio ali, vocês querem 45, 30, quanto tempo vocês querem? Vocês acham que é um bom papo? Cara, foi o que eu falei com o Maurício, cara. Cara, ele tem muito assunto jurídico pra gente não esquecer. A minha ideia era ir abrindo e trocando ideia com a Tainá e ilustrando. Mas só Pode se ser? achar que faz sentido. Não é uma apresentação, então é um guia de discussão. Cara, muito mais pra gente não esquecer nenhum tema, assim. Tá bom. O passador tá aí? Se você achar de boa. Tem toda uma... Alguém Não, que não. domina o painel Não, não, fazendo não, a não. apresentação. Se é material de discussão, tá isso. ótimo. Cara, aqui. Eu deixei anotado. Você preparou algumas paradas aí? Não, é só anotei aqui, cara, alguns desafios. Desafios gerais, segurança versus inovação, monetização de usuários, esses pontos aqui que eu ia falar. Isso aqui, mas assim... Som. não conheço Opa. a palestra, então, a gente vai fazer junto. Tainá e Bruno, deixa eu dar aqui o passador para vocês. E a gente vai começar, então, um bate-papo sobre os desafios jurídicos no metaverso. Bom painel para vocês. Obrigado. Alô? Ah, pronto. Pronto, Vamos? valeu. Cara, então, pessoal, a gente vai começar aqui. Obrigado aí por todo mundo que está acompanhando. Cara, a ideia é ser bem dinâmico e a gente vai usar um pouco os slides aqui para não esquecer de nenhum tema. Basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre metaverso e NFT, né, Thay? É isso. O tema do painel é construção do metaverso e desdobramentos jurídicos, mas a gente vai fazer uma análise um pouco mais amplificada. Cara, só rapidamente para entender aí, eu sei que a galera tá chegando. Cara, quem aqui é advogado ou advogada, formação jurídica? Pô, legal. Bom ver muitos colegas aqui no evento. Cara, antes da gente começar e trazer, a ideia é ser bastante dinâmico e tentar abrir os debates. Cara, a gente está vivendo uma revolução, né? Eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de passar aqui por outros painéis e ouvir, vocês estão vendo e vão ter todos